Olá, terceiro ano, tudo bem? Voltamos para mais uma videoaula, ok? Hoje nós estamos no nosso livro de matemática. Sim, estamos quase terminando o ano e também quase terminando os nossos conteúdos. Então, fiquem ligadinhos para fazer tudo certinho, ok? Hoje nós estamos lá na página 95. A gente vai falar de terça parte. Na outra aula, a gente começou a falar de metade, né? Quando a gente dividia, né, uma parte em duas partes iguais, né? Um inteiro, no caso, em duas partes iguais. E a gente aprendeu que toda vez que a gente quer saber a metade de um número, a gente usa a divisão. Divisão por 2, metade. Hoje a gente vai falar sobre a terça parte, né? Ou 1/3 do inteiro. Aí no livrinho de vocês, tem várias figuras repartidas em 3 partes. E aí, vocês podem perceber, por exemplo, teve a melancia e teve o pãozinho aí. As 3 partes, ó. Quando a gente fala 1/3, quer dizer que a gente pintou ou comeu uma parte dessas 3 partes. Aqui na melancia, ó, simbolizando uma, e do pãozinho também simbolizando um. Quando a gente usa, né, aqui, a tia fez aqui, ó. Eu fiz um retângulo, ó, um retângulo aqui. E aí eu dividi esse retângulo em 3 partes iguais. E verifiquem que a do meio eu risquei, como se a tia estivesse pintando. Ou seja, aí eu coloquei a fração aqui, ó, correspondente, 1/3, que quer dizer que de 3 partes iguais, eu pintei uma. O número que tá em cima, né, 1/3, representa a parte pintada, a parte retirada, a parte comida, dependendo de como estiver sendo lida o enunciado da atividade para vocês. E aí a gente escreve assim, ó, 1/3 lá com os números, né, 1 em cima e o 3 embaixo, e embaixo a escrita, que se lê 1/3 ou a terça parte. E como a gente fazia, né? A gente continua com a divisão. A gente não aprendeu o que é divisão quando a gente quer saber a metade de um número? A terça parte também. A tia colocou aqui, ó, um outro exemplo. Aqui, ó. Se eu quisesse saber a terça parte de 27, seria 27 dividido por 3, porque terça parte vem do número 3. E lembrando que a gente sempre divide quando a gente está falando em metade, em terça parte, em quarta parte, 1/4 ou a quarta parte também vai ser divisão por 4. A quinta parte, divisão por 5. A sexta parte, divisão por 6. E assim vai, lembrando que fração sempre vai ser a divisão. E olha lá, a tia fez a continha, ó, 27 dividido para 3 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 3, olha a tabuada aí. 9 vezes 3 é igual a 27. E para 27 não resta nada. Lá o meu zero e encerrei a conta. Fechei a conta. Ok? Então, aí no livro vai ter atividades relacionadas à terça parte para vocês fazerem. Tá bom? Lembra que é sempre divisão por 3. Por exemplo, a primeira atividade aí. 1. Circule a terça parte e escreva como se lê cada representação. Para mim circular a terça parte, primeiro eu tenho que contar quantas figuras tem no total. Descobrir quantas figuras tem, aí sim eu vou dividir esse número por 3. O resultado vai ser a parte que eu vou circular. Por exemplo, esses de quadradinho aí, vamos contar junto quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 quadradinhos. Para me saber a terça parte de 12, turminha, eu tenho que botar 12 dividido por 3. Quanto é que vai dar? Um número lá na tabuada de 3, 3 vezes quem que dá 12? É o número 4. Então, a terça parte de 12 vão ser 4. E aí, você vai circular 4 quadradinhos aí. Escolhe os 4 e circula. E aí, o que você vai escrever aqui dentro do retângulo? Você vai escrever 1/3, porque foi a medida que foi. Ou seja, que você descobriu quanto é que é 1/3 de 12. 1/3 de 12 são 4. Aí você vai escrever ali dentro 1/3, ok? E assim você vai fazer na das pirâmides também, tá bom? No número 2, você vai ler e responder e calcular certinho.
E aqui no número 3 também, vai escrever a fração correspondente à parte pintada. Vou fazer a primeira com vocês, ó. Tem um sanduíche aqui, ele foi dividido em 3 partes, né? Então, a gente está na terça parte. E aí, quantas dessas partes, dessas 3 partes que foram pintadas aí? Que tá com cor? 1, 2, né? Só uma que não foi pintada. Então, 2 partes foram pintadas. Então, como é que a gente vai escrever aí? 2/3. Por quê? 2 partes de 3 que foram pintadas. Não foram as 3, mas foram 2. 2/3. Porque quer dizer o quê? 2 partes de um sanduíche que tem 3 partes que foram pintadas. Então, vocês vão escrever 2/3. Aqui da banana, né? A banana foi dividida em 3 partes, né? A bananinha. E só foi pintada do meio. Então, só foi pintada 1/3. Mesma coisa com abacate, a mesma coisa com o bolo, ok? E o 4 também é facinho. Vocês vão pensar e vão responder como se fosse um probleminha. Depois disso, turminha, vem a nossa parte de conjuntos. Sim, a gente também vai aprender um pouquinho sobre conjuntos. Vou ler aqui para poder explicar para vocês, ok? Os conjuntos são agrupamentos de elementos, sejam eles números, figuras, letras, símbolos e etc. Então, são agrupamentos onde a gente coloca objetos iguais ou diferentes para poder montar, né, o deverzinho. Aqui, no caso, foram montados 2 conjuntos, um conjunto do Jorge e outro conjunto do Matheus. E são conjuntos de figurinhas. Aí mostrou aqui as figurinhas do Jorge e as figurinhas do Matheus. Aí atrás, na página 97, fala assim, ó, turminha. Os conjuntos de figurinhas dos 2 meninos podem ser representados da seguinte forma. Colocou J, né, do nome dele, Jorge, e colocou as figurinhas dele. M de Matheus e as figurinhas dele. E lá no terceiro quadradinho, presta atenção agora, terceiro ano, colocou assim, J-U-M. Esse U quer dizer união, ou seja, é Jorge, união com Matheus. O que significa isso? Todas as figurinhas deles dois. Ou seja, eu juntei as figurinhas que o Jorge tinha e juntei as figurinhas que o Matheus tinha. Olha lá, ficou tudo juntinho. E lá embaixo tá assim, ó. J-U-M significa todos os elementos dos 2 conjuntos, ou seja, a união do Jorge com o Matheus. Só que lá embaixo agora tem um J, o U tá de cabeça para baixo, turma. O que será que significa isso? Isso aí, ó, significa as figurinhas em comum que os 2 têm. Por exemplo, não tem as figurinhas do Jorge e dos Matheus? Qual é a figurinha que o Jorge tem e que o Matheus também tem? É isso. Por isso que a gente faz esse U de cabecinha para baixo. Aí a gente, lá, se chama interseção. Ou seja, o que um tem e o outro tem também. Lá, qual é a figurinha que um tem e o outro tem? É o coraçãozinho e a âncorazinha aí, tá vendo? Lá, vê o do conjunto do Jorge. O Jorge tem essa âncora e o coração. Vê o Matheus também tem essa âncora e esse coração. Então, quer dizer que é o que os 2 têm juntos. E aí, a gente vai começar a trabalhar sobre conjunto. O conjunto aqui nessa parte do terceiro ano é bem facinho. Vocês vão aprender, vocês vão conseguir fazer. Mas mesmo assim, tendo dúvida, a tia Raquel tá lá para explicar, ok? Pra gente falar sobre os conjuntos, brincar sobre os conjuntos, ok? E eu vou fazer também desafios com os conjuntos. Então, fiquem ligadinhos, ok? Beijinhos. E vocês terão que fazer a página 97 e a 98, um pedacinho só da 98, que o restante é outra matéria nova, tá bom? Beijinhos e até a próxima!